Os grandes corredores das indústrias Silva ecoavam com os passos furiosos de Dorian Silva. Aos 35 anos, era bonito, rico e absolutamente furioso. Seu pai acabara de lhe lançar uma bomba. Ele tinha que se casar com Vitória Almeida. Em 3 meses ou perderia seu lugar na empresa. Você não pode fazer isso comigo, Dorian gritou batendo a mão na cara da mesa luxuosa de seu pai. Eu não sou um fantoche que você pode controlar. Ricardo Silva, um homem cujo cabelo grisalho e rosto severo demonstravam seus 60 anos de vida, nem sequer se mexeu. A fusão com as indústrias Almeida depende desse casamento. Você se divertiu bastante, filho. Está na hora de crescer. Dorian saiu do escritório furioso, afrouxando a gravata enquanto caminhava. O ar da primavera bateu em seu rosto quando ele pisou na movimentada Rua Augusta, em São Paulo. Ele precisava de uma bebida, e precisava agora. No bar Brahma, São Paulo, a apenas algumas quadras de distância, ele pediu seu terceiro uísque. O movimento da tarde era fraco, apenas alguns frequentadores e uma mulher com roupas surradas sentadas no fundo do bar. Ela chamou sua atenção porque parecia fora do lugar. Apesar do casaco desgastado e do cabelo despenteado, ela se sentava com postura perfeita e bebia água com uma elegância surpreendente. Mais uma, Dorian chamou para o barman, sua mente, correndo com maneiras de escapar desse casamento arranjado. Seu pai sempre controlara sua vida, decidindo sua escola, sua carreira e agora isso. Ele estava farto. A mulher com roupas surradas levantou-se para ir embora, mas tropeçou. Sem pensar, Dorian estendeu a mão para apoiá-la. Seus olhos se encontraram e, por um momento, ele foi atingido por quão azuis eles eram. Obrigada, disse ela suavemente, sua voz culta apesar de sua aparência. E foi então que a ideia o atingiu. Era louca, imprudente e absolutamente perfeita. Espere, ele exclamou. Você gostaria de ganhar algum dinheiro? A mulher se virou, seus olhos se estreitando com suspeita. Desculpe, eu preciso de uma esposa, disse Dorian, o álcool o deixando ousado. Uma esposa temporária. Apenas o tempo suficiente para tirar minha família das minhas costas. Vou te pagar bem. Ela riu, mas não foi um som feliz. Você está bêbado. Estou falando sério. 5 milhões de dólares. Tudo o que você precisa fazer é se casar comigo e interpretar o papel por 1 ano. Então nos divorciamos, você recebe o dinheiro e eu ganho minha liberdade. A mulher o encarou por um longo momento. Algo brilhou em seus olhos. Era desespero? Cálculo? Você é louco, disse ela, mas não se afastou. Sou rico e estou desesperado, respondeu Dorian. O que você diz? Quer ser a senhora Silva por 1 ano? Ela olhou em volta do bar, depois de volta para ele. Você nem sabe meu nome. Então me diga. Celeste, disse ela depois de uma pausa. Celeste Smith. Ele não percebeu sua hesitação sobre o sobrenome. Ele estava muito ocupado acenando para o barman. Precisamos comemorar. Minha nova noiva e eu vamos nos casar hoje. O que Dorian não sabia era que do outro lado da cidade, em uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Gregório Pereira estava olhando para uma fotografia. Ela mostrava uma versão mais jovem da mulher do bar, vestida com roupas da grife Água de Coco, seus olhos azuis brilhando de alegria. A manchete abaixo dizia: Herdeira Pereira desaparece há 3 anos. Senhor, disse sua assistente entrando, no escritório. Podemos tê-la encontrado. Gregório Pereira sorriu, mas não era uma expressão gentil. Finalmente, disse ele, tocando a fotografia. Está na hora de voltar para casa, Celeste. De volta ao bar, Dorian já estava arrastando Celeste em direção à saída. O Fórum de São Paulo fecha em 1 hora, ainda podemos conseguir. Espere, disse Celeste recuando. Você não quer um contrato pré-nupcial ou algo assim? Dorian riu. Você é uma indigente. O que você poderia possivelmente tirar de mim? Essas palavras voltariam para assombrá-lo mais cedo do que ele imaginava. Porque embora Celeste parecesse não ter nada, ela valia bilhões. E ela estava prestes a transformar o simples plano de vingança de Dorian em algo muito mais complicado.
No táxi para o Fórum de São Paulo, a mente de Celeste corria. Ela passou 3 anos se escondendo de seu passado, fazendo trabalhos estranhos, dormindo em quartos baratos, fazendo o que fosse preciso para permanecer invisível. Agora, em um momento de loucura, ela estava prestes a voltar aos holofotes da pior maneira possível. Mas ela estava desesperada. Seu dinheiro estava acabando e ela precisava de uma nova identidade, uma nova proteção. Talvez ser a Sra. Silva pudesse lhe dar isso. O que ela não esperava era como seu coração aceleraria quando Dorian pegasse sua mão para colocar o anel de bijuteria que compraram de um vendedor ambulante. Ela não esperava o calor que se espalhou por ela quando ele sorriu para ela, bêbado e feliz com seu plano. E ela certamente não esperava se sentir culpada pelas mentiras que já estava dizendo a ele. A cerimônia foi rápida e simples. A testemunha foi um zelador que eles pegaram no corredor. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Dorian surpreendeu ambos ao puxá-la para um beijo. Foi breve, mas deixou Celeste sem fôlego e aterrorizada. Porque por apenas um momento, ela esqueceu que tudo era fingimento. Pronta para conhecer a família, Sra. Silva? Perguntou Dorian enquanto eles saíam do Fórum de São Paulo. Celeste apertou sua bolsa que continha seus únicos pertences, incluindo um celular pré-pago, com um número salvo para emergências. Tão pronta quanto eu jamais estarei, disse ela, tentando sorrir. O que nenhum deles sabia era que seu casamento impulsivo estava prestes a abalar a alta sociedade de São Paulo, expor segredos perigosos e forçá-los a responder a uma pergunta crucial. O que acontece quando um casamento de conveniência se transforma em algo real e potencialmente mortal? A mansão Silva se erguia como um castelo contra o céu da noite. Celeste olhou para ela pela janela do carro, seu coração batendo forte. Em sua vida antiga, ela estivera em muitas casas como essa. Mas agora, vestida com suas roupas de brechó, ela se sentia uma impostora. Lembre-se da história, disse Dorian, estacionando seu carro esportivo Porsche. As bebidas da tarde tinham desaparecido, substituídas pela determinação. Nos conhecemos há 3 meses em um evento beneficente do Instituto Ayrton Senna. Foi amor à primeira vista. As pessoas não vão verificar? Perguntou Celeste. Deve haver listas de convidados, fotos. Ninguém vai olhar muito de perto para uma ninguém, disse ele sem perceber como ela se encolheu com suas palavras. Apenas fique quieta e deixe-me falar. Lá dentro, a mansão fervilhava de atividade. Ricardo Silva estava no pé da grande escada, seu rosto ficando roxo quando os viu. Ao lado dele, Vitória Almeida, a noiva pretendida de Dorian, parecia prestes a explodir. Qual o significado disso? Exigiu Ricardo. Dorian passou o braço pela cintura de Celeste, puxando-a. Para perto. Pai, conheça minha esposa. Nos casamos esta tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mão perfeitamente manicure de Vitória esmagou sua taça de champanhe. Sua o quê? Querido. A esposa de Ricardo, Margarida, apressou-se, seu treinamento social funcionando apesar do choque. Talvez devêssemos discutir isso em particular, mas Dorian estava em uma onda. Nada para discutir. Sou um homem casado agora. A fusão terá que encontrar outra maneira. Você, tolo. Ricardo agarrou o braço de Dorian, puxando-o para o lado. Você tem ideia do que fez? Enquanto pai e filho discutiam em sussurros acalorados, Vitória circulou Celeste como um tubarão. E quem exatamente você é? Celeste Smith, respondeu ela, usando o nome que escolhera anos atrás quando desapareceu pela primeira vez. Smith, Vitória zombou. Que comum. E o que sua família faz? Antes que Celeste pudesse responder, uma nova voz se juntou à conversa. Sim, eu adoraria ouvir sobre sua família também. Todos se viraram. Um homem elegante na casa dos 60 anos estava na porta, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado. O sangue de Celeste ficou frio. Era Carlos Almeida, pai de Vitória, e o melhor amigo de seu pai. Seus olhos se encontraram e, por um momento, Celeste viu o reconhecimento brilhar em seu rosto. Mas então passou, substituído por um olhar calculista que a assustou ainda mais. Isso é um desastre, Ricardo estava dizendo.
A imprensa vai se divertir, uma ninguém, uma indigente. Ela é minha esposa, Dorian retrucou. E algo em sua voz fez Celeste se virar para olhá-lo. Ele parecia diferente de repente, protetor quase. Não por muito tempo, sibilou Vitória. Vou chamar meus advogados. Você não fará nada. Carlos interrompeu suavemente. Se Dorian se casou, como foi? Celeste? Então devemos recebê-la na família. Todos o encararam chocados. Carlos Almeida era conhecido por suas táticas implacáveis de negócios. Essa aceitação fácil era inesperada e suspeita. Mas papai, Vitória começou. Silêncio, querida. Carlos sorriu para Celeste, fazendo sua pele se arrepiar. Tenho certeza de que a senhora Silva será uma adição fascinante ao nosso círculo. Na verdade, insisto que vocês dois venham jantar amanhã à noite, na minha casa. Celeste queria fugir. A casa de Carlos Almeida era o último lugar para onde ela deveria ir. Mas Dorian já estava aceitando, muito aliviado com essa aparente aceitação para perceber algo estranho. Mais tarde naquela noite, no apartamento de Dorian, Celeste andava pela sala de hóspedes que ele lhe dera. Ela precisava ir embora. Carlos a exporia, ou pior, diria a seu pai onde ela estava. Mas ir embora significava perder a proteção que ser a senhora Silva poderia fornecer. Seu celular pré-pago vibrou. Uma mensagem de seu único contato. Eles sabem. Fuja! Uma batida em sua porta a fez pular. Era Dorian, parecendo desconfortável em suas roupas casuais. Olha, eu sei que isso é estranho, mas obrigada. Você foi ótima esta noite. Celeste tentou sorrir, escondendo o telefone atrás das costas. Está tudo bem, mas seu pai, esqueça-o. Ele vai se conformar, e com o apoio de Carlos Almeida, nem mesmo Vitória pode causar problemas. Ele passou a mão pelo cabelo. Sabe, quando não estou bêbado, você é na verdade meio bonita. O elogio a atingiu como um soco, porque apesar de tudo, apesar de todos os seus planos e mentiras, seu coração palpitou quando ele sorriu para ela. Dorian, ela começou, sem saber o que ia dizer. Mas então o telefone dele tocou. É meu irmão, disse ele verificando a tela, provavelmente ligando para me gritar também. Durma um pouco, esposa. Amanhã vai ser interessante. Depois que ele saiu, Celeste afundou na cama, sua mente correndo. Ela tinha 24 horas antes do jantar na casa dos Almeida. 24 horas para decidir. Ela deveria fugir novamente ou ficar e arriscar tudo por um homem que não tinha ideia de quem ela realmente era. Em seu escritório do outro lado da cidade, Carlos Almeida serviu-se de uma bebida e pegou seu telefone. Greg. Sim, sou Carlos. Você nunca vai adivinhar quem acabou de se casar com Dorian Silva. Sua filha está viva e ela acabou de cometer um erro muito grande. Amanhã chegou cedo demais no apartamento de Dorian. Celeste acordou com o som de vozes na sala. Ela reconheceu a de Dorian, mas a outra era desconhecida, profunda e furiosa. Você é completamente louco? Dizia o estranho. Uma mulher da rua em que você estava pensando. Bom dia, irmão, respondeu Dorian, parecendo cansado. Você gostaria de gritar um pouco mais alto? Acho que o porteiro não te ouviu ainda. Celeste se aproximou de sua porta, escutando. Este devia ser Marcos Silva, o irmão mais velho de Dorian. Ela tinha ouvido falar dele, o responsável, o filho perfeito. Isso não é brincadeira, Dorian. Aquela mulher poderia ser qualquer pessoa, uma interesseira, uma vigarista. Ela é minha esposa, disse Dorian firmemente, e ela vai ficar. Vamos ver isso. Já liguei para nossos investigadores. O coração de Celeste parou. Investigadores. Ela tinha que sair agora. Ela estava jogando seus poucos pertences na bolsa quando houve uma batida em sua porta. Celeste, você está acordada? Precisamos ir às compras. Compras? Ela abriu a porta para encontrar Dorian segurando um cartão de crédito. Você não pode ir jantar na casa dos Almeida vestida assim. Compre o que precisar. 2 horas depois, Celeste estava em uma loja de grife na Oscar Freire, cercada por vestidos de grife. A vendedora, que inicialmente a olhara com desdém, agora abajulava graças ao cartão de crédito Platinum de Dorian. O azul, disse Dorian de repente. Ele insistira em ir junto, alegando que precisava ter certeza de que ela parecia estar no papel. Combina com seus olhos.
O vestido era lindo e assustadoramente semelhante a um que ela usara em sua vida antiga. Ela se virou, piscando para conter as lágrimas. É demais. Nada é demais para a senhora. O vestido era lindo e assustadoramente semelhante a um que ela usara em sua vida antiga. Ela se virou, piscando para conter as lágrimas. É demais. Nada é demais para a senhora Almeida. Ele a observava com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decifrar algo. Por quê? Você realmente se casou comigo? Ela perguntou baixinho. Você sabe por quê? Para contrariar meu pai. Não. Ela balançou a cabeça. Porque eu devia ter outras mulheres naquele bar. Antes que ele pudesse responder, o celular dele vibrou. Ele o verificou e franziu a testa. É o Marco de novo. Pegue o vestido. Encontro você no caixa. Naquela noite, enquanto o carro dele se aproximava da mansão Almeida, Celeste sentiu-se mal. Ela havia passado 3 anos evitando lugares como este, pessoas como estas. Agora, aqui estava ela, entrando diretamente na boca do leão. Carlos Almeida os recebeu na porta pessoalmente. Ah, o casal feliz. Celeste, você parece familiar. Já nos conhecemos antes? Eu não acho, ela disse rapidamente. Muito rapidamente. Lá dentro, a sala de jantar brilhava com cristais e prata. Vitória estava lá, junto com Marco Silva e sua esposa. A tensão era densa o suficiente para ser cortada com os talheres de prata. Então, Celeste, disse Carlos enquanto o primeiro prato era servido. Conte-nos sobre sua família. Eles estão mortos, ela disse secamente, usando a mentira que havia praticado por anos. Sou só eu. Que conveniente, resmungou Vitória. Agora. Carlos sorriu. Todos nós temos segredos, não é? Por exemplo, você sabia, Dorian, que existe um mistério fascinante na alta sociedade de São Paulo? O desaparecimento de Celeste Pereira. A colher de Celeste tilintou contra o prato. Dorian pareceu confuso. Quem? A herdeira Pereira. Desapareceu 3 anos atrás, deixando para trás uma fortuna que vale bilhões. Alguns dizem que ela está morta, outros dizem que está escondida. Os olhos de Carlos se fixaram em Celeste. Ela tinha os olhos azuis mais impressionantes, exatamente como os seus, querida. Que interessante, Celeste conseguiu dizer, o coração batendo forte. Muito. Na verdade, tenho uma foto antiga. Carlos enfiou a mão no paletó. De repente, as luzes se apagaram. Na escuridão, alguém gritou. Quando as luzes voltaram a acender segundos depois, Carlos estava olhando para uma cadeira vazia. Celeste havia sumido. Que diabos? Dorian se levantou. Onde está minha esposa? Mas Celeste já estava correndo pelo jardim, seus saltos afundando na grama molhada. Ela havia planejado essa rota de fuga no momento em que chegaram. Velhos. Hábitos morrem duros. Atrás dela, ela ouviu vozes chamando seu nome. A voz de Dorian. Ela queria parar, explicar, mas não conseguia. Porque agora todos saberiam, os investigadores descobririam tudo. E quando o fizessem, ela e Dorian estariam em perigo. Seu celular pré-pago vibrou quando ela chegou à rua. Outra. Mensagem. Saia agora. Seu pai sabe. Ela chamou um táxi, as mãos tremendo. O aeroporto, disse ela, e então olhou para trás para a mansão. Através de uma janela do andar de cima, ela viu a silhueta de Dorian, procurando por ela. Desculpe, ela sussurrou. Porque em apenas um dia, ela havia feito a única coisa que havia prometido a si mesma que nunca faria. Ela começara a se importar. Dorian passou a noite dirigindo por São Paulo, procurando por Celeste. Seu telefone não parava de tocar. Marco, seu pai, até Vitória. Mas ele ignorou todos. Sua mente estava a 1000 por hora com perguntas. Quem era Celeste Pereira? E por que seu peito doía quando ele pensava em Celeste, sua Celeste, fugindo? Ao amanhecer, ele finalmente voltou para sua cobertura. A porta estava destrancada. Lá dentro, Carlos Almeida estava sentado em sua cadeira favorita, parecendo completamente em casa. Como você entrou aqui? Dorian exigiu. Seu porteiro me conhece. Carlos ergueu uma pasta grossa. Precisamos conversar sobre sua esposa.
Ex-esposa, em breve, disse Marco, saindo das sombras. Os advogados já estão trabalhando nisso. Dorian arrancou a pasta da mão de Carlos. Lá dentro estavam fotos, dúzias delas. Celeste em eventos beneficentes do Instituto Ayrton Senna. Celeste em eventos sociais. Celeste ao lado de Gregório Pereira, um dos homens mais ricos do Brasil. Celeste Pereira, disse Carlos suavemente. Filha única de Gregório Pereira. Herdeira da fortuna Pereira. E minha afilhada. Dorian afundou-se no sofá. Por que ela fugiu? Essa é a parte interessante. Carlos sorriu friamente. 3 anos atrás ela descobriu algo que poderia destruir ambas as nossas famílias. Em vez de usá-lo, ela desapareceu. Estamos procurando por ela desde então. O que ela descobriu? Isso não é da sua conta. O que importa é anular esse casamento antes de... Não. Dorian se levantou. Quero ouvir dela. Não seja estúpido. Marco repreendeu. Ela é uma mentirosa, ela te usou. Talvez ela tivesse. Mas Dorian não conseguia esquecer o jeito como ela o olhara na loja de grife na Oscar Freire, a vulnerabilidade em seus olhos quando ela perguntara por que ele a escolhera. Havia mais nessa história. Do outro lado da cidade, em um quarto de motel barato, Celeste estava arrumando as malas novamente. Ela já tinha feito isso tantas vezes antes. Pegar o essencial, deixar tudo o resto, desaparecer. Mas desta vez, foi diferente. Desta vez suas mãos não paravam de tremer. O telefone dela vibrou. Não o celular pré-pago, o novo. O número de Dorian piscou na tela. Depois de 5 toques, ela atendeu. Não desligue, ele disse rapidamente. Por favor, eu não posso falar com você. Então apenas ouça. Eu sei quem você é, Celeste Pereira. Eu sei que você é rica, provavelmente mais rica que eu. Então você não estava atrás do meu dinheiro. Me diga por quê. Por que você concordou em se casar comigo? Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Eu precisava de proteção. Uma nova identidade. Ser Senhora Silvas parecia perfeito. Proteção de quê? Ela fechou os olhos. Dorian, se eu te disser, você também estará em perigo. Eu já estou em perigo, não estou? Carlos Almeida está sentado na minha sala agora. Seu pai provavelmente está a caminho. Seja lá o que for isso, deixe-me ajudar. Você não pode. Tente me impedir. Ela respirou fundo. 3 anos atrás, eu encontrei documentos. Provas de que as indústrias Almeida e as indústrias Silva não eram apenas empresas. Eram fachadas. Seu pai, Carlos Almeida, meu pai, eles estão lavando dinheiro há anos, bilhões de dólares. E quando ameacei expô-los, eles tentaram te matar, Dorian completou, a voz dura. Eles fizeram parecer um acidente. Se meu segurança não me tivesse avisado, ela enxugou os olhos. Eu tenho fugido desde então. Onde você está? Eu não posso te dizer isso. Celeste, por favor, você é minha esposa. Ela riu amargamente. Uma esposa que você casou para contrariar seu pai. Talvez no começo. Mas, agora, ele fez uma pausa. Estou estacionado em frente ao motel Rio Mar, quarto 115, certo? O coração dela parou. Ela correu para a janela e abriu a cortina. Lá estava ele encostado no carro, o telefone no ouvido. Como você me achou? Você usou meu cartão de crédito para comprar aquele vestido. O comprovante tinha sua assinatura. Sua assinatura verdadeira. A assinatura de Celeste Pereira. Eu tenho boa memória para detalhes. Ele olhou para a janela dela. Volte para casa. Vamos lutar contra eles juntos. Eles vão nos matar. Deixe-os tentar. Sua voz suavizou. Sabe o que é engraçado? Quando eu entrei naquele bar, eu estava procurando uma maneira de destruir os planos do meu pai. Em vez disso, eu encontrei alguém que vale a pena lutar. Celeste pressionou a testa contra o vidro frio. Isso não é um conto de fadas, Dorian. Os bandidos não simplesmente desistem. Não, mas às vezes eles perdem. Eu também tenho provas, registros de todos os negócios ilegais que Marco fez desde que assumiu as finanças da empresa. Podemos expô-los todos. A mão dela se apertou no telefone. Por que você faria isso? Isso destruiria sua família. Talvez seja a hora de ambas as nossas famílias enfrentarem a justiça. Ele se endireitou.
Estou subindo. Você pode fugir novamente ou pode ficar e lutar, mas espero que você fique, porque acho que estou me apaixonando por minha esposa. Celeste abriu a porta do quarto do motel antes que Dorian pudesse bater. Eles se encararam por um longo momento, ambos cientes de que tudo havia mudado. Precisamos nos apressar, disse Dorian, entrando no quarto. Carlos provavelmente já está rastreando meu carro. Eu tenho uma casa segura, respondeu Celeste pegando sua bolsa. Mas vamos precisar descartar seu telefone. Eles podem rastreá-lo. Como que sob encomenda, o telefone de Dorian tocou. O nome de Marco piscou na tela. Dorian atendeu, colocando-o no viva-voz. Onde você está? Marco exigiu. Dando um passeio. Pensando no meu casamento. Seu casamento acabou. Meu pai quer te ver, agora. Diga a ele que estarei lá em 1 hora. Dorian desligou e esmagou o telefone sob o calcanhar. Eles pegaram um táxi para a Barra da Tijuca, onde Celeste os levou a um prédio de apartamentos. Degradado. Dentro de uma das unidades, ela tirou um laptop de um compartimento escondido na parede. Tudo está aqui, disse ela, digitando rapidamente. Registros bancários, documentos de transferência, e-mails, o suficiente para prendê-los para o resto da vida. Dorian a observou trabalhar, surpreso com o quão diferente ela parecia agora, confiante, focada, sem mais fingir ser indefesa. Por que você não foi para a Polícia Federal? Ele perguntou. Eu tentei. 2 dias depois, meu contato foi encontrado morto em seu apartamento. Aparente suicídio. Ela o olhou. Foi aí que eu soube o quanto eles iriam para manter isso em segredo. Então, vamos tornar público. Tudo. Não é tão simples. Esses registros implicam mais do que apenas nossos pais. Políticos, juízes, até alguns policiais federais. Precisaríamos de proteção. Eu posso conhecer alguém, disse Dorian. Meu colega de faculdade trabalha no Ministério Público Federal agora. Ele é íntegro e odeia meu pai. Antes que Celeste pudesse responder, seu celular pré-pago vibrou. A mensagem a deixou gelada. Eles te encontraram, fuja, agora. Segundos depois eles ouviram passos na escada. Passos pesados, várias pessoas. Escada de incêndio, Celeste sussurrou, pegando o laptop. Eles chegaram à janela exatamente quando a porta se abriu. 2 homens de terno escuro entraram, com armas apontadas. Mas Celeste e Dorian já estavam descendo as escadas de metal. Pare, gritou um dos homens. Uma bala ricocheteou no corrimão perto da cabeça de Dorian. Eles correram por becos, o som da perseguição bem próximo. Celeste os levou a uma rua movimentada, onde ela de repente puxou Dorian para um restaurante lotado. Pela cozinha, disse. Ela movendo-se com a confiança de alguém que havia planejado essa rota antes. A equipe da cozinha mal olhou para cima enquanto eles corriam. Eles emergiram em outro beco, onde um carro preto estava esperando. Entrem, disse o motorista. Um homem mais velho que Celeste parecia conhecer. Francisco tem me ajudado a me manter escondida, ela explicou enquanto eles aceleravam. Ele foi o motorista do meu pai por 20 anos, até descobrir o que realmente estava acontecendo. Para onde estamos indo? Dorian perguntou. Para ver seu amigo no Ministério Público Federal, disse Celeste. Mas primeiro, ela tirou seu laptop e começou a digitar novamente. Estou enviando cópias de tudo para todos os principais veículos de imprensa. Mesmo que algo aconteça conosco, a verdade virá à tona. Dorian pegou a mão dela. Não vou deixar nada acontecer com você. Ela sorriu tristemente. Você não pode prometer isso, mas obrigada por tentar. Ela apertou a mão dele. Sabe, quando você me encontrou naquele bar, eu pensei que você era apenas mais um garoto rico mimado fazendo um escândalo. E agora? Agora acho que talvez o destino nos tenha unido. As únicas 2 pessoas dispostas a enfrentar nossas famílias. Além disso, disse Dorian com um sorriso, você tem que admitir que estou te conquistando. Antes que ela pudesse responder, a voz de Francisco veio do banco da frente. Temos companhia, SUV preto, 2 carros atrás. Celeste olhou no espelho lateral. É a equipe de segurança do meu pai. Eles vão tentar nos tirar da estrada. Não se eu puder evitar, disse Francisco, fazendo uma curva fechada que os jogou um contra o outro. A perseguição começou. Pelas ruas de São Paulo,
Eles foram, a experiência de anos de Francisco se mostrando em cada movimento que ele fazia. Mas seus perseguidores também eram profissionais. Aguente firme, Francisco chamou. Então girou o volante com força. O carro derrapou, os pneus gritando. Por um momento, eles ficaram no ar. Então eles bateram em uma barreira de construção e desceram para uma garagem subterrânea. Todos para fora, ordenou Francisco. Há uma saída de serviço do outro lado. Vão, vou detê-los. Francisco, não, Celeste começou. Vivi uma longa vida, senhorita Pereira. Agora vá. Faça-os pagar por tudo o que fizeram. Dorian puxou Celeste do carro assim que os faróis do SUV apareceram na entrada da garagem. Correram em direção à porta de serviço. O som de pneus chiando e tiros ecoando atrás deles. Francisco... Celeste sussurrou, lágrimas nos olhos. Ele nos deu uma chance, disse Dorian gentilmente. Não vamos desperdiçá-la. Emergiram em uma rua tranquila, ambos respirando fundo. Ao longe, sirenes uivavam. Seu amigo no Ministério Público Federal, disse Celeste. Com que rapidez ele pode chegar aqui? Dorian pegou o celular pré-pago que ela lhe dera mais cedo. Vamos descobrir, porque de uma forma ou de outra, isso termina hoje à noite. O amigo de Dorian, Jaime Pereira, trabalhava até tarde no Ministério Público Federal. Quando chegaram, ele era o único que restava em seu andar. Vocês estão terríveis, disse Jaime, observando suas roupas sujas e olhos arregalados. Os dois. Precisamos de proteção, disse Dorian, e temos provas de crimes financeiros em larga escala. Jaime trancou a porta do seu escritório. Mostrem-me. Celeste abriu seu laptop. Na próxima hora, eles mostraram tudo a Jaime. A lavagem de dinheiro, os assassinatos, as encobertas. Isso é maior que grande, disse Jaime, esfregando os olhos. Estamos falando de algumas das pessoas mais poderosas de São Paulo. Você pode nos ajudar? Perguntou Celeste. Posso colocá-las no programa de proteção a testemunhas esta noite. Mas primeiro, ele foi interrompido pelo som do elevador apitando. É depois da meia-noite, disse Jaime lentamente. Ninguém mais deveria estar aqui. Eles desligaram as luzes e se abaixaram atrás da escrivaninha de Jaime. Passos se aproximaram, vários conjuntos. Verifiquem todos os escritórios, ordenou uma voz familiar. Carlos Almeida. Como eles nos encontraram? Sussurrou Dorian. Jaime apontou para o laptop de Celeste. Eles provavelmente rastrearam o endereço IP quando você enviou esses e-mails. Os passos se aproximaram. Jaime pegou seu telefone e começou a digitar rapidamente. O que você está fazendo? Perguntou Celeste, chamando a cavalaria. A maçaneta da porta do escritório rangeu. Então veio o som de uma chave na fechadura. O segurança, murmurou Jaime. Eles devem tê-lo pegado. A porta se abriu. A luz inundou o local. Bem, disse Carlos Almeida, entrando no escritório. Atrás dele estava Gregório Pereira, o pai de Celeste. Ambos os homens portavam armas. Celeste, disse Gregório suavemente. Você já causou problemas suficientes. Acabou, pai. Celeste se levantou, sua voz firme. As provas já estão por aí. Você quer dizer esses e-mails? Carlos levantou seu telefone. Nossa equipe de tecnologia interceptou todos eles. Nada. Passou. Dorian se moveu para ficar ao lado de Celeste. Vocês não podem matar todo mundo. Alguém vai falar eventualmente. Matá-los? Gregório riu. Não, querida. Vocês dois vão para um hospital particular. Quebra mental severa, uma tragédia. Vocês receberão o melhor atendimento, pelo tempo que for necessário. Quer dizer que vocês vão nos drogar até que não consigamos pensar direito, disse Celeste amargamente. É para o seu próprio bem. Gregório deu um passo à frente. Você está doente, Celeste. Você está doente desde que sua mãe morreu. Não ouse falar da mamãe, Celeste retrucou. Ela se matou porque descobriu o que você realmente era. Jaime lentamente alcançou a gaveta de sua escrivaninha, mas Carlos viu o movimento. Mãos onde eu possa ver, Sr. Pereira. É engraçado, disse Carlos. Como as coisas funcionam. Dorian, você queria se rebelar contra seu pai? Bem, parabéns, você destruiu o legado de sua família. Você o destruiu, respondeu Dorian, quando você transformou nossas empresas em empreendimentos criminosos. De repente, sirenes uivaram lá fora. Luzes vermelhas e azuis brilharam pelas janelas. Isso é impossível, disse Carlos.
Nós controlamos a polícia. Não a Polícia Federal, Jaime sorriu. E eu mandei tudo por mensagem enquanto estávamos escondidos. Gregório levantou sua arma. Então acho que não temos nada a perder. Abaixem. As armas. Uma dúzia de agentes da Polícia Federal invadiram a porta com armas apontadas. O que aconteceu a seguir pareceu acontecer em câmera lenta. Gregório virou sua arma para Celeste. Dorian pulou para a frente, empurrando-a para fora do caminho. 2 tiros ecoaram. Quando Celeste abriu os olhos, Carlos e seu pai estavam algemados, e Dorian estava no chão, sangue se espalhando por sua camisa. Não, não, não. Ela apoiou a cabeça dele em seu colo. Fique comigo, por favor. Seus olhos se abriram. Você está bem? Seu idiota, ela soluçou. Por que você fez isso? Porque... Ele tossiu. Eu realmente me apaixonei por minha esposa. Os paramédicos entraram correndo. Enquanto carregavam Dorian em uma maca, Celeste segurou firmemente sua mão. Não ouse morrer na minha frente, ela sussurrou. Temos muito a fazer ainda. Como o quê? Ele conseguiu perguntar. Como ter um casamento de verdade. Um em que eu esteja vestindo branco em vez de roupas de brechó. Ele sorriu fracamente. Isso é um pedido de casamento, senhora. Silva, isso é uma promessa. As portas da ambulância se fecharam e elas aceleraram para a noite. Atrás deles, a Polícia Federal levou Carlos Almeida e Gregório Pereira através de uma multidão de repórteres. Seu império estava desmoronando, mas Celeste não se importava. Tudo o que importava era o homem que segurava sua mão lutando por sua vida. 2 semanas se passaram no Hospital Albert Einstein, São Paulo. Dorian sobreviveu à cirurgia, mas permaneceu em estado crítico. Celeste nunca deixou o lado dele, dormindo em uma cadeira desconfortável e vivendo com o café do hospital. Vitória apareceu uma vez, vestindo preto de grife como uma viúva. Espero que você esteja feliz, ela cuspiu para Celeste. Você arruinou tudo. A única coisa arruinada é o império criminoso de seu pai. Respondeu Celeste sem tirar os olhos da mão de Dorian, que ela segurava firmemente. Marco veio todos os dias, dividido entre a raiva pelo escândalo e a preocupação com seu irmão. Ele havia sido inocentado de envolvimento nos crimes. Ele realmente não sabia o que seu pai estava fazendo. As ações da empresa não valem nada, ele disse a Celeste uma noite. Tudo o que nossa família construiu, então, construa algo. Melhor, disse ela. Algo honesto. As notícias estavam cheias do escândalo. As prisões de Carlos Almeida e Gregório Pereira expuseram décadas de corrupção. Mais prisões se seguiram. Juízes, políticos, líderes empresariais. Todo o sistema podre estava se desmoronando. Uma manhã, Celeste acordou e encontrou Dorian a observando. Você está péssima, ele sussurrou. Ela riu entre lágrimas. Experimente. Dormir em uma cadeira de hospital por 2 semanas. Por que você não foi para casa? Porque a casa é onde você está. Ela tocou seu rosto. Mesmo que seja um quarto de hospital. Ele tentou se sentar, mas fez uma careta. Eles pegaram eles, meu pai, o seu? Todos estão na prisão, sem fiança. Muito risco de fugirem do país. Ela ajudou-o a tomar um pouco de água. As provas foram esmagadoras assim que a Polícia Federal se envolveu. E as empresas? Em caos. Mas Marco está tentando salvar o que pode. Ele está trabalhando com as autoridades, separando os negócios legítimos das operações criminosas. Dorian fechou os olhos. Continuo pensando naquele dia no bar, como eu era louco para me casar com uma estranha. Você não era louco, disse Celeste suavemente. Você foi corajoso. Você fez o que eu nunca pude. Se levantou contra sua família abertamente. Eu fiz isso para deixá-los com raiva. Mas então me apaixonei por minha esposa falsa, que acabou sendo real, afinal. Uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Muito melhor hoje, Sr. Silva. O médico acha que você pode ir para casa na próxima semana. Depois que ela saiu, Dorian se virou para Celeste. Onde fica a casa agora? Ambas as nossas casas provavelmente estão cheias de agentes da Polícia Federal. Eu tenho um pequeno apartamento em Ipanema, Rio de Janeiro. Nada de luxo, mas é limpo e seguro. Uma herdeira bilionária em Ipanema?
És bilionária, ela corrigiu. A maior parte da fortuna Pereira era dinheiro sujo. Tudo foi congelado. O mesmo com a fortuna Silva. Ele apertou sua mão. Podemos realmente ter que trabalhar para viver. Chocante. Ela sorriu. Bom que eu tenho experiência sendo pobre. Sobre isso, ele se mexeu desconfortavelmente. Todos aqueles meses que você passou correndo, se escondendo, trabalhando em empregos horríveis. Sinto muito. Não precisa. Isso me ensinou o que realmente importa. Ela se inclinou e o beijou gentilmente. E me levou até você. Uma semana depois, eles se mudaram para o apartamento de Celeste em Ipanema. Era minúsculo em comparação com suas antigas casas, mas de alguma forma parecia mais real, mais honesto. Eles assistiram aos julgamentos na TV. Ricardo Silva, Carlos Almeida e Gregório Pereira se declararam culpados em troca de penas reduzidas. As provas eram fortes demais para lutar. 30 anos, disse Dorian quando a sentença de seu pai foi anunciada. Ele será um velho quando sair. Você está bem? Perguntou Celeste. Eu não sei. Ele foi um pai terrível, mas ele ainda era seu pai. Ela entendeu perfeitamente. Ela sentia o mesmo sobre seu próprio pai. Naquela noite, eles se sentaram em sua pequena varanda, olhando para a ponte Rio-Niterói ao longe. A cidade parecia diferente agora, mais limpa de alguma forma, apesar do escândalo. O que fazemos agora? Perguntou. Celeste. Estamos falidos, desempregados e nossos nomes estão sujos na alta sociedade de São Paulo. Agora? Dorian a puxou para perto. Agora nós vivemos, de verdade desta vez, sem mais fingimentos, sem mais mentiras. Você ainda quer se casar comigo, mesmo sem o dinheiro e o status? Eu quero me casar com você porque você é corajosa, forte e me faz querer ser melhor. Ele beijou sua testa. O dinheiro nunca importou. Ótimo, ela sorriu. Porque tenho uma confissão. Me candidatei a um emprego hoje. Você fez? Onde? Uma pequena empresa de investimentos em Copacabana. Eles precisam de alguém que saiba como identificar fraudes financeiras. Acontece que crescer em torno de criminosos de colarinho branco lhe dá um conjunto de habilidades único. Dorian riu. Minha esposa, a investigadora de fraudes, eu amo isso. Então ele ficou sério. Eu também tenho pensado no trabalho. E se começássemos nossa própria empresa? Algo pequeno, mas honesto. Usamos o que sabemos para ajudar outras empresas a se manterem limpas. Senhores e senhora Silva, consultores de ética financeira, por que não? Vimos em primeira mão o que a corrupção faz às famílias, à sociedade. Talvez possamos ajudar a evitá-la. Celeste olhou para ele pensativamente. Sabe, quando me casei com você, pensei que era apenas para a proteção. Uma maneira de me esconder. E agora? Agora acho que foi a primeira coisa honesta que qualquer um de nós fez em anos. 6 meses se passaram. A pequena empresa de consultoria de Celeste e Dorian estava começando a fazer sucesso. Eles se especializaram em ajudar pequenas empresas a estabelecer medidas antifraude. E a notícia estava se espalhando sobre sua experiência. Uma manhã, Marco apareceu em seu escritório, um espaço de armazém convertido que eles compartilhavam com outras 3 startups. O conselho quer vocês de volta, Dorian, ele disse sem rodeios. Ambos, na verdade. Eles acham que ter os denunciantes no comando restauraria a confiança pública. Dorian olhou para Celeste do outro lado de sua mesa, compartilhada. Ela balançou a cabeça levemente. Não, obrigado, Dorian disse a seu irmão. Estamos fazendo um bom trabalho aqui. Isso é loucura, Marco explodiu. Vocês estão trabalhando em um armazém, comendo almoço de food trucks. Isso não é quem somos? Talvez seja quem deveríamos ter sido o tempo todo, respondeu Dorian. Depois que Marco foi embora, Celeste encontrou Dorian no telhado, olhando para o horizonte de Copacabana. Você sente falta? Ela perguntou. Da cobertura, das festas, do poder? Às vezes, ele admitiu. Mas então eu me lembro do custo. As mentiras, os crimes, o medo constante de ser pego. Ele a puxou para perto. Isso é melhor. É real. Seu momento foi interrompido pelo telefone de Celeste. O identificador de chamadas mostrava a prisão. Alô, pai, ela disse,
colocando-o no viva voz. Estou sendo libertado, disse Gregório Pereira sem cumprimentar. Boa conduta, superlotação. Os advogados resolveram. A mão de Celeste se apertou na de Dorian. Quando? Na próxima semana. Quero te ver. Por quê? Porque você é minha filha. E porque tenho uma proposta. As contas no exterior, aquelas que a Polícia Federal nunca encontrou. Posso te dizer onde elas estão. Quer dizer o dinheiro roubado? Não, obrigado. É seu por direito. Centenas de milhões, Celeste. Você poderia ter sua vida de volta. Eu tenho minha vida, pai, uma boa, uma honesta. Com ele, a voz de Gregório gotejava desdém. Um Silva? Sim, com ele, meu marido, o homem que me ajudou a te parar. Pense nisso, Gregório pressionou. O dinheiro está limpo agora. Intraciável, você poderia... Celeste desligou. Suas mãos estavam tremendo. Ei, disse Dorian suavemente. Tudo bem. A gente vai sair disso eventualmente. E se ele vier atrás da gente? Então a gente enfrenta. Ele juntos. Como a gente faz tudo o mais. Naquela noite eles receberam outra visita em seu pequeno apartamento. Vitória Almeida parecendo desconfortável no andar de baixo em Ipanema. Meu pai está morrendo, ela disse, sentando-se no sofá usado. Câncer. Ele tem talvez 6 meses. Sinto muito, Celeste disse, e sentia mesmo. Ele quer consertar as coisas, confessar tudo, incluindo... Vitória hesitou. Incluindo a morte da sua mãe. Celeste sentou-se com força. O que sobre minha mãe? Não foi suicídio. Quando ela descobriu sobre a lavagem de dinheiro, ela ameaçou ir a público. Carlos e seu pai. Vitória não conseguiu terminar. Dorian segurou Celeste quando seus joelhos cederam. Todos esses anos, ela se culpou por não ter visto a depressão da mãe, por não ter estado lá. Tem mais, disse Vitória. As contas no exterior, elas estão em seu nome. Sua mãe as abriu antes de morrer, movendo dinheiro limpo, sua herança, para fora da empresa. É seu, legal e moralmente. Quanto? Dorian perguntou. 50 milhões. Não bilhões como antes, mas o suficiente para fazer a diferença. Celeste completou. Ela olhou para Dorian. Nós poderíamos ajudar tantas pessoas. Sua empresa, de consultoria ética. Vitória acenou com a cabeça. Transforme-a em algo maior. Uma fundação, talvez. Depois que ela foi embora, Celeste e Dorian ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. No que você está pensando? Ele finalmente perguntou. Estou pensando na minha mãe. Como ela tentou lutar contra eles à sua maneira, protegendo o que podia. Celeste enxugou os olhos. Talvez possamos terminar o que ela começou. Uma fundação. Dorian ponderou. Ensinando empresas a identificar fraudes, ajudando denunciantes, financiando investigações, usando dinheiro sujo para limpar Wall Street. Celeste sorriu através das lágrimas. Mamãe teria adorado a ironia. Eles ficaram acordados a noite toda planejando. De manhã, eles tinham uma nova missão. O dinheiro não os tornaria parte da alta sociedade novamente, e eles não queriam que isso acontecesse. Em vez disso, alimentaria sua luta contra a corrupção. Você sabe o que isso significa? Dorian disse, enquanto eles assistiam ao nascer do sol. Vamos deixar muitas pessoas, poderosas muito nervosas. Bom, Celeste respondeu, elas deveriam estar nervosas, porque desta vez não estamos fugindo, desta vez estamos mudando as coisas. Ela olhou para seu pequeno apartamento, para a vida que eles haviam construído do nada. Mas vamos manter este lugar, certo? Claro, ele a beijou. É nosso lar. Gregório. Pereira não estava feliz com os planos de sua filha para o dinheiro. Ele apareceu em seu escritório sem aviso prévio, parecendo mais magro depois da prisão, mas não menos perigoso. Uma fundação? Ele zombou. Você está jogando sua herança fora em estranhos? Estou usando para lutar contra pessoas como você, Celeste disse calmamente. Agora, por favor, vá embora antes que eu chame a segurança. Você ingrata. Ele se aproximou dela, mas Dorian se moveu entre eles. Chega, Dorian disse. Você perdeu o direito de dizer o que ela deve fazer. Quando matou a mãe dela, o rosto de Gregório ficou branco. Quem te contou?
Carlos Almeida confessou tudo. A carta dele chegou esta manhã. Celeste ergueu um envelope. Ele está morrendo, pai. E ele está dizendo a verdade antes de ir. Sobre tudo. Você não pode provar nada. A polícia reabriu o caso da mamãe esta manhã. Eles estão vindo atrás de você. Como que sob encomenda, sirenes uivaram do lado de fora do prédio. Gregório correu para a janela. Carros da polícia cercaram a entrada. Celeste, ele disse, de repente parecendo velho e com medo. Me ajude, eu sou seu pai. Meu pai morreu no dia em que assassinou minha mãe. Ela apertou a campainha. Segurança, mande-os subir. Eles observaram enquanto a polícia levava Gregório embora algemado. Desta vez ele não sairia tão cedo. Naquela noite eles receberam outro visitante. Marco, parecendo abalado. Você viu as notícias? A confissão de Carlos Almeida. O pai sabia de tudo. O assassinato, a ocultação. Você está surpreso? Dorian perguntou. Não, sim, eu não sei. Marco afundou-se no sofá deles. Todos esses anos eu pensei que estava protegendo o legado da família. Mas não havia mais nada para proteger, havia? Celeste trouxe café para ele. Ainda há tempo para construir algo novo, algo melhor. É por isso que estou aqui. Marco tirou alguns documentos. Quero ajudar. Com a fundação. Se você me deixar. Dorian e Celeste trocaram olhares. Eles estavam discutindo a expansão de seu trabalho. Mas precisavam de alguém que conhecesse o sistema bancário por dentro. Não será glamuroso, Dorian avisou. Sem escritório de canto, sem conta de despesas. Bom, Marcos disse, estou cansado de glamour. Quero propósito. Nas próximas semanas, a Fundação Kane Montgomery para a Ética Financeira tomou forma. Eles contrataram investigadores, advogados e especialistas financeiros. Seu primeiro caso foi uma pequena empresa familiar sendo pressionada a lavar dinheiro para uma organização criminosa. Assim como nossos pais começaram, Celeste disse enquanto se preparavam para o tribunal. Uma pequena empresa de cada vez, espalhando a corrupção. Mas estamos parando isso, Dorian respondeu. Uma empresa de cada vez. O trabalho da fundação chamou a atenção. Outros denunciantes se manifestaram. Mais casos foram expostos. Eles estavam fazendo inimigos, mas também aliados. Uma noite, Vitória ligou. Meu pai se foi, ela disse. Ele deixou uma carta para vocês. As últimas palavras de Carlos Almeida foram uma confissão completa e um pedido de desculpas. Não, apenas pelos crimes financeiros, mas por destruir vidas, famílias, confiança. Eu não apenas roubei dinheiro, ele escreveu. Eu roubei a inocência. Da minha filha, dos meninos Silva, de você, Celeste. Sua mãe estava certa. Algumas dívidas. Nunca podem ser pagas. Mas talvez vocês possam impedir que outros paguem o preço que nós pagamos. Celeste leu a carta em sua varanda, lágrimas caindo. Dorian a abraçou, compreendendo sua dor. Ambos haviam perdido suas famílias para a ganância, mas encontraram algo mais precioso. Verdade, propósito e um ao outro. A Fundação aprovou 10 novos casos hoje. Dorian disse suavemente. Pequenas empresas, pessoas honestas tentando resistir à pressão para quebrar a lei. Mamãe teria orgulho, Celeste sussurrou. Ela sempre disse que uma pessoa defendendo a verdade poderia mudar tudo. Ela estava certa. Olha para nós. Um casamento falso que se tornou real. Uma queda de graça transformada em redenção. Celeste se virou em seus braços. Falando em casamento, lembra quando eu prometi um casamento de verdade para você? No hospital? Quando você achou que eu estava morrendo? Acho que está na hora. Não um casamento da alta sociedade como antes. Algo pequeno, honesto. Como nós, ele sorriu. Os bilionários reformados de Ipanema. Exatamente, porque toda aquela corrida, todo aquele medo e esconderijo me levou a você, a esta vida. Sirenes de polícia uivaram ao longe. Provavelmente outra prisão na investigação de corrupção em andamento. Mas em sua pequena varanda, Celeste e Dorian se abraçaram, sabendo que estavam exatamente onde precisavam estar. Os poderosos tinham caído, mas dessas cinzas, algo novo e melhor estava surgindo. Um caso de cada vez, uma verdade de cada vez. Eles estavam mudando seu mundo, e eles estavam fazendo isso juntos. Um ano depois,
Celeste estava na frente de um espelho em seu antigo apartamento em Ipanema. O vestido de noiva era simples, sem grife, sem enfeites caros. Assim como sua nova vida. Pronta? Vitória perguntou, ajustando o véu de Celeste. As duas ex-rivais se tornaram amigas improváveis, unidas pela determinação compartilhada de corrigir os erros de seus pais. A cerimônia foi em um pequeno jardim perto da ponte Rio-Niterói. Sem fotógrafos da alta sociedade, sem imprensa. Apenas amigos que os apoiaram em tudo. Marco foi o padrinho de Dorian. Ele havia se provado na fundação, trabalhando incansavelmente para ajudar outros denunciantes a se manifestarem. Jaime Pereira, o promotor que os havia ajudado naquela noite, sentou-se na primeira fila. Graças ao trabalho deles juntos, dezenas de executivos corruptos estavam agora atrás das grades. Francisco estava lá também. Ele havia sobrevivido ao tiroteio na garagem e agora chefiava a equipe de segurança da fundação. Seu sorriso orgulhoso lembrou Celeste de sua mãe. Quando Dorian a viu descendo o corredor, seus olhos se encheram de lágrimas. Este não era o primeiro casamento deles, mas era o verdadeiro. 1 ano atrás, ele disse em seus votos, eu me casei com você para contrariar minha família. Eu estava com raiva, bêbado e estúpido, mas foi o melhor erro que já cometi. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre dinheiro ou poder. É sobre estar juntos, lutando pelo que é certo. Voz de Celeste tremeu enquanto ela falava. Eu me casei com você por proteção, pensando que tinha que esconder quem eu era. Mas você me mostrou que ser honesta, ser eu mesma, era a maior proteção de todas. Você não é apenas meu marido. Você é meu parceiro, meu herói, meu lar. Na recepção, realizada em seu depósito de escritório, Marco brindou com sua taça. Quando tudo isso começou, eu pensei que Dorian tinha perdido a cabeça. Um bilionário se casando com uma indigente? Era um escândalo. Ele sorriu para Celeste. Acontece que a indigente também era uma bilionária. Mas mais importante, ela era exatamente o que nossa família precisava. Alguém corajosa o suficiente para lutar pela verdade. Vitória se levantou em seguida. Meu pai morreu pensando que tinha perdido tudo, mas vendo vocês dois construindo algo bom de toda aquela dor, eu percebi que ele estava errado. Às vezes, perder tudo é como você encontra o que realmente importa. Mais tarde, dançando nos braços de Dorian, Celeste viu seus convidados se misturando. Executivos reformados com denunciantes, advogados com ativistas, todos unidos em sua missão de combater a corrupção. A fundação aprovou financiamento para 20 novos casos hoje. Dorian murmurou em seu ouvido. Pequenas empresas lutando contra a lavagem de dinheiro, trabalhadores expondo fraudes. Só mais um dia no escritório. Celeste sorriu. Falando em escritório, ele a girou suavemente. Marco encontrou algo interessante nos antigos registros das indústrias Silva. Um padrão de pagamentos para um senador que tem bloqueado a reforma financeira. A lua de mel terá que esperar? Parece que sim. Ele a beijou suavemente. Tudo bem? Mais do que bem. Lutar contra a corrupção com meu marido? Essa é a minha ideia de romance. A música mudou para a música deles, a que estava tocando. No Bar Brahma, no dia em que se conheceram. Celeste deitou a cabeça no ombro de Dorian, lembrando-se daquele jovem raivoso e da mulher desesperada que ela havia sido. Você sente falta disso? Ela perguntou. Da vida antiga? Nunca. Aquilo não era viver, era apenas existir. Isto, ele gesticulou para seus amigos, seu trabalho, seu amor. Isto é real. Uma jovem se aproximou deles, sua cliente mais recente. Uma contabilista que havia descoberto que sua empresa estava financiando o terrorismo. Sinto muito por interromper, ela disse nervosa. Mas acabei de receber uma ligação. Eles estão ameaçando minha família. Celeste e Dorian trocaram olhares. Sem dizer uma palavra, eles entraram em ação. Esta era a vida deles agora, lutando contra a mesma corrupção que quase os destruiu, ajudando outros a encontrar a coragem de defender a verdade. Faça algumas ligações, Dorian disse a Marco. Leve a família dela para um lugar seguro. Vou contatar Jaime, Vitória acrescentou.
envolver a Polícia Federal. A festa mudou-se perfeitamente para uma sessão estratégica. Seus convidados, muitos deles ex-denunciantes, se reuniram para ajudar. Celeste olhou para seu marido, agora em profunda discussão com sua equipe de segurança. Este não era o final de conto de fadas com que a maioria das meninas sonhava. Não havia castelo, não havia paz perfeita. Em vez disso, eles tinham propósito. Eles tinham a verdade. E, mais importante, eles se tinham um ao outro. Pronta para salvar outra vida? Dorian perguntou, estendendo a mão. Celeste a pegou, sentindo sua aliança de casamento, a verdadeira, refletindo a luz. Sempre, ela disse, juntos, porque às vezes as maiores histórias de amor não são sobre escapar para um mundo perfeito, elas são sobre encontrar alguém para lutar ao lado, alguém para construir um mundo melhor com... E foi exatamente isso que eles fizeram. Um caso, uma verdade, uma vitória de cada vez. A indigente e o bilionário, a denunciante e o rebelde. Duas pessoas que se encontraram por acaso e permaneceram juntas por escolha. Sua história não havia terminado. Em muitos aspectos, ela estava apenas começando. Mas agora, eles enfrentavam isso como enfrentavam tudo. Lado a lado, de mãos dadas, corações batendo como um só fim.